Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Comigo tá tudo ok. Pois é pessoal, vocês estão vendo aí a imagem de uma fonte de alimentação que eu estou terminando de fazer a placa de circuito impresso. É uma placa de fonte de baixa SR de uma alta eficiência, tá? Eu estou fazendo essa fonte aqui, estou fazendo duas fontes dessa aqui, aliás, uma para cada canal, para fazer teste em amplificadores aí em relação a ruído, evitar o máximo possível que o ruído interfira nas medições, tá gente? Então, uma das vantagens de você trabalhar com uma fonte dessa natureza é você justamente ter uma baixa SR aí, conforme vocês estão vendo, tá? Então essa fonte aqui ela é composta de 80 capacitores de 2.200 microfarads por 35 volts, tá gente? Lembrando que eu estou utilizando os capacitores aqui em série 2 a 2, e nessa configuração aqui eu consigo uma capacitância em torno mais ou menos de 1.100 por 70 volts, porque cada capacitor é de 35 volts. Ficou uma fonte bastante arrumada, né? Ficou bem definida. São 80 capacitores, ok, gente? Um detalhe, eu estou usando esses capacitores aqui, gente. Além de você melhorar a SR, eu já tenho esses capacitores aqui na empresa, e isso me permitiu fazer esse tipo de fonte, porque se você fosse só investir de capacitores aqui hoje, você ia investir mais ou menos uns R$320 só de capacitores, fora a ponte retificadora, a placa e os outros componentes que são baixo custo, mas tem valor, né? Então a gente não pode deixar de calculá-los no nosso projeto. Então uma fonte dessa aqui ficaria em torno, ela pronta, em torno de R$450, tá? Isso aí preço sem ter ganho algum na placa, tá gente? Só para vocês terem ideia de como é. Então a placa já está pronta. Aqui é um layout da placa, né? É uma placa bem comprida, né? Ela tem 21 centímetros por 13 centímetros de largura. E você tem aqui um detalhe que vai ser essas furações aqui para você botar aquele calço, né, onde você prende ele aqui e não fica em contato com o metal, né, ou a superfície que você vai deixar a fonte. Então eu vou fazer duas fontes dessas aqui, uma para cada canal dos amplificadores. Cada fonte dessa aqui tem uma filtragem de 44.000 microfarads por 70 volts, tá? Ou seja, eu posso botar aí perfeitamente um transformador de 45045, que ele funciona muito bem, tá? Eu vou fazer uma fonte específica, eu vou trabalhar com também transformadores específicos. A finalidade dessa fonte é justamente evitar ruídos nas medições de distorção harmônica que eu faço, alguns testes dos amplificadores. E como ela tem uma baixa SR, eu consigo uma excelente filtragem e uma resultante bem legal, tá gente? Então o nível de ruído de 60 Hz nessa fonte aqui é bastante reduzido em relação às fontes convencionais, que tem 2 capacitores ou 4 capacitores. E a vantagem de você fazer esse empilhamento aí de capacitores é essa aí, que você consegue reduzir bastante a resistência interna dos capacitores aí no caso, tá? Então isso aí favorece bastante a redução do ruído que vai passar para o amplificador. Então é uma fonte muito robusta. Ela tem filtros, tem indutores aqui, justamente também para reforçar o equilíbrio da fonte. É uma fonte muito extensa em relação à dimensão, tá? Vocês estão vendo aí. Eu vou fazer duas fontes, conforme eu havia dito, né? Ela vai ficar nessa altura aqui, um pouquinho mais alta, em torno mais ou menos de uns 100 centímetros, tá? E o que acontece? Vai ficar uma em cima da outra, uma para cada canal, com 2 transformadores distintos também, ok gente? Então eu vou fazer aqui uma giga de teste de amplificadores, onde eu vou colocar tensões específicas dos amplificadores, ok? Então essa associação aqui me permitiu utilizar essa quantidade de capacitores que eu já tenho aqui, tá gente? Você deve ter mais ou menos uns 300 capacitores aí.
eu vou usar 160 capacitores, todos capacitores de boa qualidade, capacitores daqui da Epicus, tá? Ok? São novos os capacitores, todos eles são novos. Tem um capacitor também, ele, inclusive o perfil é mais baixo desse capacitor, do Luxon 2200 por 35. Esse capacitor aqui, gente, ele é bom também, tá? Dá pra você fazer muitas coisas aí com esses capacitores que estão aqui. Pra você ter ideia, dando uma panorâmica para vocês da caixinha onde tem, é muito capacitor aqui, tá? Ainda tem mais uma caixa dessa cheia lá dentro do estoque. Então vou mostrar para vocês que a gente tem que aproveitar material, né? Porque hoje tá muita coisa, tá cara. Então vou fazer essas duas fontes aqui específicas para fazer os testes. Assim que ficarem prontas eu vou mostrar para vocês como ficou. E utilizando a técnica, eu já passei um vídeo para você, na dica que eu passei para vocês. Uma dica bem legal, onde você permite você utilizar capacitores de baixa tensão para fazer um capacitor de maior tensão. É evidente que você perde aí a capacitância do capacitor, mas se você tiver uma quantidade boa, dá para você fazer um aproveitamento bem legal dos capacitores, como é o caso aqui desses capacitores, tá? Vou usar Epicus aqui mesmo, não vou usar esse daqui não, vou usar o Epicus. São 80 capacitores por fonte, vai ficar uma fonte bem parruda. E aqui é o layout que eu estou fazendo. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, pessoal. Vendo aí? Essa aí é a parte da fonte de alimentação. A fonte é essa aqui, tá, gente? É uma fontezinha pequena de 6.600 micro, tá? Você permite você colocar também 6 capacitores aqui até 22.000 microfarads por 63, se vocês quiserem fazer. Eu vou disponibilizar para os que adquirirem aí os produtos PWT, vou passar o projeto dessa fonte aqui, disponibilizar para essas pessoas que adquiriram e quiserem montá-las, tá? Eu vou mandar para você a placa do circuito, ok? Essa é a placa do circuito. Quem quiser montar vai ficar à disposição, tá, gente? Então isso aí é um presente para vocês. Primeiro vou testar essa fonte grande aqui, que eu mostrei para vocês, e depois vou fazer o teste aqui dessa outra aqui. Essa aqui vai ficar bem legalzinha para você utilizar no QO, tá? QO 200 ou 100, fica uma fonte muito boa. Pode ser usada caso vocês venham utilizar aí capacitores maiores, porque eu botei uma ponte retificadora de até 25 amperes, e aqui permite você botar ponte retificadora de 10, 15, 25 amperes, tá? São fontes bem, essa fonte é bem forte, tá? Tem os capacitores de filtragem aqui dos diodos internos da fonte. Você tem também indutores de proteção, e aqui são os resistores de acoplamento de equalização dos capacitores, ok? Tem um fusívelzinho, vocês podem colocar o fusível, aquele que vende aí com terminal, você já coloca aqui preso, e o barramento que vocês podem usar aqui, aquele barramento que eu utilizo, ou então usar aquele mais simples, né? Que permite também ser instalados conforme a necessidade de vocês. Então eu vou disponibilizar esse projeto aqui para aqueles que adquiriram o produto e quiserem, é só me pedir, tá, gente? Vai estar todo o conteúdo do que precisa, o descritivo do material, vai ter o silk, né, para você fazer dos componentes, tem para um modo térmico que vocês queiram fazer, na parte de feituras aí da sua placa, tá, gente? Isso aí, para quem gosta aí, isso aí é uma excelente oportunidade de fazer treinamento de placa, tá? Eu vou dar no tamanho natural, vou dar em PDF, tudo certinho. E aqueles que adquirirem nossos produtos vão ser
encorajados a fazer essa fonte aí, tá? Muito boa essa fonte. É evidente que essa fonte só é para pessoas que têm conhecimento em eletrônica e feituras de placa, deixando essa observação, e aqueles que por algum motivo precisam de uma fonte robusta e querem ter uma fonte dessa aí com uma forma de solução para problemas de ruído em amplificadores. Tá aí, gente, uma solução bem legal. Essa daí, a FSC, fonte de capacitores em série, número 10. Esse 10 aí é a quantidade de amperes que ela tá inicialmente sendo feita, mas ela pode chegar a depender da fonte retificadores que vocês utilizem, até uns 25 amperes aí. Você tem aí os filetes de cobre aí suficiente para essa corrente. É evidente que vocês têm que dar uma reforçada com estanho. Então, para isso que a fonte está sendo passada para vocês. Mais uma vez, somente as pessoas que adquirirem produtos PWT, tá, gente? A mão na roda para vocês. E o projeto dessa fonte foi feita justamente para fazer alguns testes aqui, que eu já falei para vocês na bancada. Mas a que eu estou fazendo é uma fonte um pouco maior. É essa aqui, ok? Dá para ver aí proporcionalmente o tamanho, né? Quem quiser essa fonte também eu vou passar, se bem que é uma fonte que tem um grau de dificuldade também pequeno, não é uma fonte que tem grandes dificuldades de montagem, somente 1 tonelada de capacitores associados. Eu vou passar para vocês aí, a depender do que vocês precisarem. A dimensionamento aqui nessa fonte aqui, gente, ela não vai até altas correntes não, tá? Eu botei aqui uma ponte retificadora que pode ser colocada de 25 amperes, mas eu não recomendo você utilizar essa fonte acima de 10 amperes, tá? Porque a associação máxima que eu consegui aqui com 80 capacitores foi 22.000 microfarads, e conforme eu tinha dito para vocês, isso não é uma fonte comercial, tá? É uma fonte para testes de amplificador. É evidente que ela tem um baixíssimo coeficiente de distorção, tá? Ou seja, ela filtra bastante, ela tem uma resultante boa. Eu já simulei essa fonte aqui e agora eu vou fazer ela na prática. Então, pessoal, quem quiser é só entrar em contato comigo pelo luiz@powertronic.com.br, adquirir um produto PWT que eu prontamente passo para vocês essa fonte, tá? Então a fonte é mais para os clientes PWT mesmo, prestigiar a quem me prestigiou. E é isso aí, pessoal. Forte abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo, pessoal. Quem gostou, dá aquele like para dar aquela força aí e vamos que vamos, pessoal.